Queridos irmãos, agora dando sequência no vídeo 129. Então aqui agora nós vamos entrar no outro tema que chama-se necessidade da encarnação, né? Só que, como eu já expliquei no primeiro vídeo, eu vou tornar a explicar. Que pode ser que você não teve o privilégio de assistir o primeiro vídeo, e sim esse. Muitas coisas foram modificadas. Porque se você parar para observar, a pergunta que Allan Kardec faz, com a resposta que o Espírito São Luís também nesta mensagem dá a Kardec, não corresponde. Não corresponde. Kardec pergunta, vamos dizer assim, isso é uma suposição. Kardec pergunta a respeito de doce de leite e São Luís fala-se doce de abacaxi. A pergunta é uma e a resposta é outra. Então isso não corresponde. Então, como eu disse no vídeo anterior, no começo, tratando o tema, foi onde eu disse, de duas, uma. Ou Kardec deixou dessa forma para que pudéssemos separar o joio do trigo, analisando de acordo com o nosso bom senso, que descobríssemos nós por nós mesmos de que alguma coisa não estava certo, ou foi deturpado a mensagem do Evangelho quando foi traduzida do francês para o português. Então, como nós sabemos que Allan Kardec foi o bom senso reencarnado, observe, o bom senso reencarnado. Por que o bom senso reencarnado? Porque Allan Kardec teve mais de uma encarnação na Terra. Então, encarnação é uma, é a primeira. Reencarnação é mais de uma. E aqui eles modificaram quando foi feito, quando eles foram fazer a tradução, os tradutores ali modificaram por conta própria. No entanto, nós temos conhecimento dos bons espíritos que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele tem aproximadamente 600, se não me falha a memória agora, de 600, aproximadamente 680 páginas. Esse Evangelho de agora, de 2006, ele tem 502 páginas. Então, estão, enxugando as obras. E como eu já disse várias vezes, né, tanto a Federação Espírita Brasileira quanto outras editoras, como eu já disse que tem uma editora aqui no Brasil, que eu fui analisar o Evangelho ditado por ela, tá faltando 130 páginas.
Se aqui está com 540, menos 130 páginas nessa outra. Então isso aí é uma covardia que estão fazendo. Isso aí é o mesmo que abjurar o Cristo. Só que ninguém fala. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada porque a humanidade é hipócrita. Eles ficam calados. E quem fica calado, consente, e no final acabam se sendo comparado a todas essas porcarias que existem por aí. Como se diz o termo, essas merda que existem por aí. Aí depois diz que eu sou polêmico, que eu falo muita coisa, eu falo... Ninguém tem vergonha na cara, não vão tomar uma atitude, não vão, aliás, vão permitir que continue fazendo com a doutrina espírita, com as obras de Allan Kardec, o que estão fazendo? Não chega, com todo respeito, não é o assunto, não é esse, não chega a bagunça que já existe no Brasil com relação à política. Vão permitir também que continue essa bagunça na literatura espírita? Porque a literatura espírita no Brasil tá uma merda. A verdade é essa. Tá um lixo. De 100%, escapa uns 25%. E 25%... a gente inclui o que de bom ainda resta nas obras de Allan Kardec. O que de bom ainda resta nas obras de Allan Kardec, na Revista Espírita, nas obras de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco. Por isso que Divaldo Pereira Franco não foi besta e não é besta. Mas em que sentido você quer dizer? A própria Mansão do Caminho tem a própria editora deles. Sabe por quê? Sabe que você consegue acompanhar o meu raciocínio? Por que que Divaldo Pereira Franco não fez o que o Chico Xavier fez? Enviou todos os livros para a Federação Espírita Brasileira. Por que será? Temos que analisar essa questão aí, gente. Nós somos espíritas. Nós somos os responsáveis por essa doutrina aqui na Terra. E o que estão fazendo com a doutrina espírita é uma covardia. Então você me responde. Por que Divaldo não mandou as obras psicografadas por ele todas para a Federação Espírita Brasileira? E sim, teve lá a própria editora dele. Que editava os livros dele. Por que será? As obras de Divaldo, elas não são mexidas. Ninguém mexeram nas obras, no conteúdo das obras de Divaldo. Tem um porquê aí, né, gente? Vamos raciocinar, né? Então, vocês vão observar que Allan Kardec faz uma pergunta e São Luís responde de outra forma. O que eu quero dizer para você é o seguinte: vamos supor uma pergunta, vamos supor assim, ó. A correta seria assim, ó. Vamos pensar assim: quais são os derivados de leite? Aí
Resposta. Mais ou menos assim, porque é muito longo, eu não vou perder tempo com isso não. Resposta. Bolacha de maisena, pães, iogurte, Danone, manteiga. Você está entendendo, né? Isso é a resposta correspondente à pergunta. Agora, quais são os derivados de leite? Vamos pensar assim, Allan Kardec fez essa pergunta. Quais os derivados de leite, do leite? São Luís responde assim: cimento, pedra, tijolo, nuvens, chuva, raios e trovões. Tá certo. Só que eu consegui detectar isso nas duas mensagens de São Luís, nas duas perguntas feitas por Allan Kardec. Até porque foram deturpadas. Aqui, ó. Necessidade da encarnação. Não seria necessidade da encarnação. No alto dos originais encontra-se necessidade das reencarnações e não da encarnação. Pergunta de Allan Kardec. Olha aqui, ó, pra você ver, ó. É um castigo a encarnação? O original não é esse, gente. O original é assim, ó. É um castigo a reencarnação? Você viu só? E lá na frente, São Luís vai ter que tocar no termo encarnação para poder dar mais ou menos uma disfarçada. Mas não é que São Luís tocou no assunto. É que aqueles que fizeram a tradução mexeram no título, tanto da mensagem, quanto no título da pergunta, quanto no conteúdo da mensagem, para poder enganar os trouxa, enganar os bobos, aqueles que estão com a rédea no pescoço, o cabresto no pescoço. Mas eles não enganam, não. Então, olha só para você ver a pergunta. É um castigo à encarnação, e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Ora, é um castigo à encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Não está errada essa pergunta? Se ele vai encarnar pela primeira vez, se ele vai encarnar pela primeira vez, somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Tem alguma coisa errada nisso aí, gente. É óbvio que, não generalizando, que fique a mensagem para você raciocinar. Porque o certo seria assim, ó. É um castigo à reencarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Beleza? Aí, do jeito que eu disse aqui, a mensagem de São Luís está correta. Mas acontece que Allan Kardec faz essa pergunta que é um castigo à encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E Allan Kardec pergunta, São Luís responde como se Allan Kardec estivesse fazendo a pergunta sobre reencarnação e não encarnação. Porque encarnação é uma coisa, reencarnação é outra coisa. É esse o meu quebra-cabeça. Meu quebra-cabeça no bom sentido, porque eu consigo entender isso aqui. Tanto é que ao ler a mensagem e a pergunta e a mensagem e a resposta, eu consegui detectar isso. Tudo bem.
Mas eu vou tratar da seguinte forma. Eu não vou tratar sobre reencarnação, não. Aliás, encarnação, não. Eu vou tratar do modo que eu sei aqui na minha cachola. É um castigo a reencarnação. E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Eu vou tratar dessa forma, reencarnação. Eu não vou obedecer o título que está aqui. Porque esse título aqui foi pelos tradutores modificado do original que veio da França. Resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meios de uma ação. Você viu que, de acordo com a minha modificação, tem sentido a resposta. E você viu que, se fosse encarnação, não teria sentido a resposta? É isso que eu quero que você entenda. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária. Então, é necessário a passagem do espírito pela vida corporal. Isso é inquestionável. Isso é lei imutável. Entendeu? De uma ação material. Os desígnios, cuja execução Deus lhe confia, é-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer-lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, de acordo com esse desenvolvimento, auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, é necessário passar. Só que uns passam mais rápido e outros demoram uma eternidade nesse processo reencarnatório. Uns necessitam reencarnar 1 milhão de vezes, enquanto outros passam por esse processo reencarnatório umas 1000 vezes, vamos pensar assim, porque não tem como generalizar. Então, eu invento 1 milhão de vezes, o outro passa 1000 vezes, porque ele faz por merecer, do princípio ao fim, simbolicamente, porque não tem fim. Mas ele passa mais rápido. É o caso do nosso Senhor Jesus Cristo, que não precisou passar por toda a trama, porque seguiu em linha reta, não escorregou na casca da banana, como eu costumo dizer. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos, Então, todo o processo que passa o outro, nada é fornecido a um mais que ao outro. Agora, que depende exclusivamente de cada um, depende. É como a parábola dos talentos. A um foi dado, se não me falha a memória, 3 moedas, a outro 2 moedas e a outro 1 moeda. E aquele que pegou as 3, transformou-a em 6 talentos. 2 em 4. Aquele que pegou 1 moeda enterrou ela no chão. Se nós analisarmos, nós vamos ver que tem sentido. Esse que pegou o talento, a moeda, enterrou no chão, é aquele que tem certos talentos, tem certas habilidades, mas que não acredita em si mesmo, que não acredita nas capacidades que possui. Você entendeu? Não tem fé em si mesmo.
tem medo da providência divina, acostumou ali, sobre o cabresto, as rédeas. Você entendeu? Então, ele fica com aquele talento, com aquela capacidade. É como, por exemplo, um médium psicógrafo, que tem medo de psicografar. Um médium vidente que tem medo de ver espírito. Eu tenho ouvido tanta palhaçada com relação à mediunidade que me dá até nojo. Tem pessoas que chegam em mim e me dizem assim: Luiz, eu quando tinha 18 anos, eu via espírito, eu ouvia espírito, e eu tinha medo. Aí, Luiz, eu fui num centro espírita. Mentira, não foi em centro espírita, não. Se foi num centro espírita que fez isso com a pessoa, isso não é centro espírita. Isso é charlatanismo. Isso é mistificação, que é o que está cheio hoje por aí. E eu fui num centro espírita onde eles fumavam cachimbo, aí eu já entendi que era centro de Umbanda. E eu pedi para que eles trancassem a minha mediunidade. Com coisa que é assim. Você vai ao centro e pede para eles trancar a sua mediunidade. Isso é inexistente, gente. É como muitas pessoas dizem assim: você tem que ir num centro forte, onde a reza é forte. Não existe centro forte e nem centro fraco, gente. Existe sim seguidor fraco, de moral fraca, de capacidade de conhecimento fraca. É as tuas capacidades morais é que são fracas. Porque todos são iguais. Deus é único. É óbvio. O Deus da questão do Livro dos Espíritos, questão número 1, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O resto também é uma porcariada. Tá? Luiz, mas você está falando de Deus. Esses Deus, tudo que existe por aí, é tudo uma porcariada. Isso é tudo mitologia. Isso é tudo falsidade. É tudo mentirada. E muitos mandioca continuam com o cabreço na cara, aceitando tudo que esses deuses por aí pedem que eles façam. Luiz, pede perdão. Não peço perdão, não. Eu não estou falando besteira. Eu tenho noção do que eu estou falando. Eu não estou denegrindo ninguém. Eu estou tentando mostrar certas nuances para que você acorde que fraco é você. Fracos são as pessoas que dizem que você tem que procurar um centro forte, porque não existe centro forte e nem centro fraco. Fraco é a pessoa. Não sei se você vai conseguir entender. Vamos para o próximo vídeo.